Olá, meu amigo e minha amiga internauta, é um prazer tê-los vocês aqui no início do ano de 2025. A AS Campo lhe deseja saúde e sucesso para todos vocês e no nosso podcast Impulsionando Negócios. Hoje nós vamos entrevistar o Lucas Lima, CEO da empresa Data Valley. Tudo bem, Lucas? Tudo bom, Alexandre? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Muito bom poder falar com vocês e ter uma conversa boa aqui, trocar conhecimentos e fazer mais uma conexão de qualidade. Esse é o caminho, Lucas. A gente utiliza aqui esse público maravilhoso que nos assiste, né? E essa troca de informação para a gente impulsionar negócios e formar novos empreendedores. E antes da gente entrar na parte mais técnica, mais consultiva ou empresarial do nosso bate-papo, eu quero saber quem que é o Lucas na fila do pão, tá bom? Sua idade? Maravilha, tenho 34. 34 anos. Casado? Casado. Com a Daisy, pai de 2 filhos. Filhos. A Daisy faz o quê? A Daisy, ela trabalha com moda, maquiagem, estilo. Então, ela é consultora de imagem. Então, ela legal. olha ali e bate. Poxa, essa cor tá batendo, não tá batendo. Faz ali sua colorimetria e você sai de um lado para o outro ali do túnel da transformação. Que legal. Renovado. Que legal. Fico feliz. Eu acho que a Daisy é uma excelente candidata aqui para o nosso podcast. Com certeza. Acho que valeria a pena, Com porque certeza. Nós não entrevistamos ninguém nesse segmento aí. Você falou que você tem filhos? Tenho 2. Tenho Nome e idade? Natan, de 10 anos, e Nicole, de 7 anos. Ah, que legal. Hobbies? Música. Tocar ou ouvir? Tocar e ouvir. Ah, que instrumento Tocar, você toca? ouvir e cantar. Que instrumento você toca? Toco violão, arranho ali um pouquinho de baixo, bateria. Ah, que legal. Gosto de música mesmo. Ah, que bacana. Isso é super importante, né? Pai de pet? Sim, recente. Qual que é? Tem um cachorrinho, um caramelo. O nome é Caramelo? O nome não é caramelo, mas a raça ali é um caramelo, né? Tá. Mas o nome dela é Apple. Apple. Nada tecnológico, né? Legal, legal. Você sabe que eu tinha um amigo que ele botou o nome do cachorro dele de Vem Cá. Porque todo mundo chegava lá, vem cá, deixa eu te ver, tá? Ficou Vem Cá o nome do cachorro, tá? Boa. Formação acadêmica? TI, tecnologia, né? Desde sempre? Não. Tem uma história aí por trás, porque eu sempre gostei de criar, de mexer com coisas, eu sempre desmontava as coisas quando eu era pequeno. E aí eu comecei a estudar eletrônica. Então gostava muito do físico, do hardware. Tá. E aí, enfim, teve uma mudança ali de mindset, ali uma mudança meio que obrigatória, e eu comecei a trabalhar com TI e me apaixonei. E hoje é o seu core business, né? Então, fala um pouquinho pra gente agora, como surgiu a ideia da empresa, como veio o nome Data Valley, né? E como você começou a empreender. Vamos ouvir um pouquinho da tua história aí, que isso é interessante. Boa, eu trabalho com dados tem aproximadamente 15 anos já. Então, meu primeiro emprego já foi como um suporte ali orientado a banco de dados. Então, muita query, muitos termos técnicos. E é engraçado que eu não comecei, como comentei contigo, eu não comecei na área de TI, né? Eu tive ali uma formação acadêmica muito voltada ao hardware, eletrônica. Eu saí do ensino médio técnico, né, como técnico em eletrônica e fui para mecatrônica na FATEC. Então gostava muito do físico ali. E foi uma época que meu pai estava desempregado, né? Meu pai ficou um tempo desempregado e, cara, era eu e meu irmão. E a gente tinha que dar um jeito em alguma coisa. Tinha que dar certo e tinha que trazer dinheiro para casa. Tinha que dar certo, tinha que trazer dinheiro. Então, eu resolvi trancar essa minha faculdade de mecatrônica, que era integral, e eu consegui ali uma indicação, me indicaram para uma vaga, meu irmão me indicou para uma vaga de suporte da área de TI. Falei, poxa, não é o que eu quero, não é o que eu gosto, mas o momento pede. Não é o que eu quero, não é o que eu gosto, mas é o que eu preciso. O momento pede num jeito bonitinho de falar, né? Mas era a necessidade. E aí eu fui. E eu gostei porque eu tive o primeiro contato com banco de dados. Nunca tinha ouvido falar, não sabia o que era. Eu tive meu primeiro contato lá. E eu gostei tanto, me empenhei tanto que, assim, em 3 meses eu já conseguia tocar as coisas praticamente sozinho e fui atendendo ali chamados, etc. E fui evoluindo. E aí, pegando esse gosto, cara, fui vendo outras oportunidades, fui crescendo, fui evoluindo na carreira. Trabalhei na Cielo, né, através de uma consultoria. Trabalhei
numa empresa chamada LTM, que hoje é a maior empresa de loyalty do B2B, né? E fui ganhando conhecimento, ganhando experiência, e uma coisa que eu sempre tive foi essa vontade de criar, né? Desde das plaquinhas de eletrônica até a parte de sistema, eu sempre quis criar, sempre quis melhorar processo, sempre quis... A inovação está sempre na sua vida. Sim, sempre tive essa vontade de não deixar as coisas do mesmo jeito que elas são. Aquela sensação de inconformidade com o estado atual. E aí, numa das minhas últimas experiências como empregado, eu me deparei com um processo que era um processo de conciliação financeira extremamente complexo. E era um processo que, assim, era ruim para todo mundo. Era ruim para quem cobrava, era ruim para quem pagava, era ruim para quem gerenciava, era ruim para todo mundo. E tinha uma equipe de umas 12 pessoas que tocavam esse processo. E quando eu entrei na equipe para ser mais um, para ser o 13º, né, a tocar esse processo, eu fiquei muito inconformado da forma como era feito. Tudo em Excel, eu recebia Excel por e-mail. E aquele Excel caro. Na verdade, tinha uma super desconexão. Demais, Tá. demais. Imagina que você tem aqui uma plataforma, né, você tem um processo que depende de vários parceiros. Tem vários parceiros que te mandam arquivos. Isso pensando numa conciliação, né? Tá. E aí cada parceiro mandava um arquivo do que foi faturado no mês. E cada um do seu jeito, né? Exato, cada um do seu jeito. Uhum. Então, você não tem um escritório de contabilidade, não, né? Porque tá parecendo tá parecendo, a minha né? vida isso aí. Nada, coincidência do destino. E, cara, era impressionante. Aquele Excel mais caro do mundo, porque dentro de uma planilha tinha milhões, né, em reais ali, de faturamento. Mas você olhava aquilo ali, como é que pode trafegar uma planilha por e-mail, né, cai no e-mail de um cara que às vezes não lê, não viu, passou, não vem, foi pro spam. Tem um monte de coisa no meio do caminho. Enfim, a gente brinca, né? É raro, mas acontece sempre. É que as empresas não entendem que o Excel é planilha de apoio, né? No lugar de ter um sistema para ter um banco de dados, né? Sim. Porque todo mundo gosta nas grandes empresas, porque eu atuo com diversas empresas, né? Hoje na Company nós estamos atendendo 600 CNPJs. Uhum. Eu brinco que todo mundo é formado em SAP, Sistema Automático de Planilhas. Isso mesmo. Isso mesmo. É impressionante. É impressionante. A gente vai com o Excel até onde a gente imagina que dá. Uhum. E aí, quando você vê, e além do já passou também. do limite faz tempo, né? Tá. Enfim, aí eu peguei esse processo, falei, poxa, tem que ter alguma forma de padronizar isso. Eu sei que os parceiros não vão padronizar o modo que eles vão enviar pra gente. Mas, de algum jeito, cara, não dá pra você falar que é impossível fazer com tecnologia hoje. Uhum. Ou é inviável, né? Ou é custoso, mas impossível é muito complexo de falar, né? Que é uma solução impossível de fazer. E aquilo ali me instigava, porque todo mundo falava, não tem como, não dá para fazer. Beleza. E eu comecei a desenvolver nas horas vagas, né? Depois do horário, comecei a pensar numa solução. Cara, em 3 meses eu já tinha um piloto para rodar, né? Apresentei ali para o meu gestor, ele pirou e falou, cara, que sensacional, isso vai conseguir otimizar, comprou a ideia. Né? A partir do momento que ele comprou a ideia, a gente uniu a equipe e a gente fez um processo de conciliação que eu entreguei ele, foi em 2018. Ele roda até hoje, assim, evoluiu, lógico, mas a essência ali, o motor que a gente desenvolveu em 2018, ele roda liso até hoje. Né? Então, esse senso de inovação não é só para você empreender e para criar um produto para vender. É a sua característica, né, pessoal, de ser inconformado como um processo atual é feito. E aí eu peguei aquilo, otimizei, a gente chegou a fazer uma plataforma até. Cara, ficou muito bacana, né? Todo mundo se envolveu, foi um projeto muito legal. E quando eu entreguei aquele projeto, eu recebi uma proposta para ir para uma outra empresa. E sabe quando você começa... Mas uma coisa linkada à outra? A outra empresa sabia disso que você fez e te chamou? Ou foi uma oportunidade do destino mesmo? Foi do destino do divino. Ah, isso é ótimo.
Então, foi no momento que eu recebi essa proposta e, poxa, sabe quando você tem aquela sensação de dever cumprido? Tá, É a hora de mudar de ciclo, de encerrar aquele tá. ciclo. E ao mesmo tempo eu entendi que aquilo ali era o início de um produto. Poxa, se eu conseguir criar e desenvolver um produto dessa relevância e com esse valor agregado, estando como um colaborador da empresa, que você sabe, né? Como colaborador, às vezes você tem alguns limitantes. Você não vai conseguir ir até certo ponto. Uhum. Imagina como um empreendedor, que não tem limites, Não tem barreiras, não tá? tem barreiras. E aí virou a chave, poxa, é a hora de começar a empreender. E por coincidência divina, né, essa empresa, eu era CLT, essa empresa era PJ. Então eu já tinha que abrir já um CNPJ. Tá. Aí começou, Aí, os destinos começaram a se é, cruzar, né? exato, exato. Então o bichinho ali do CNPJ Pegou você, pegou e não largou mais. e aí daí você trabalhou para essa empresa um tempo antes Trabalhei. de ter a sua como PJ, e depois, quando que virou a chave definitivamente, você deixou de ser CLT e virou realmente empresário. Boa. Isso tudo aconteceu no final ali de 2018, começo de 2019. E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa como PJ e em paralelo eu comecei a estruturar. Pensando em marca, pensando em brand, e aí veio o nome Data Valley, muito com esse intuito de fazer a diferença como uma consultoria que realmente olha o valor agregado que os dados trazem. Trazer valor. Trazer o valor que através dos dados. É porque faz todo sentido, já que se você otimiza tempo, né? Exato, exato. E aí, nessa empresa, era uma empresa de e-commerce. Cara, e-commerce devora dados. Uhum. E é o tempo todo. Então, imagina que você está 2 horas da tarde, sua venda está rampando, está indo bem, daqui a pouco sua venda cai do nada e você precisa entender o que aconteceu. Uhum. E como que você entende? Através de dados. Então, a gente conseguia trazer mapeamento de venda, o que acontecia com os concorrentes, para já, às 3 horas da tarde, gerar um plano de ação para aquele dia. Para reverter Para naquele reverter momento, né? naquele momento. Então, era sim, um ritmo bem frenético, Uhum. mas muito interessante e muito enriquecedor. Porque uma coisa é você pensar muito no técnico e não entender como o técnico se conecta com o resultado do negócio. Sempre quando você une as duas pontas, o trabalho sai melhor, né? Porque você entende a dor do outro, né? Exato, exato. E aí eu fiquei por um tempo nessa empresa, até que veio a pandemia. E aí a pandemia começou a quebrar um monte de empresa, trouxe dificuldade para a empresa onde a gente estava também. E sabe, de novo, né? Eu creio muito nos planos de Deus ali. E as coisas começaram a acontecer e parece que não era mais para eu estar naquele lugar, né? Então, no meio da pandemia mesmo, no meio daqueles lockdowns, eu tomei uma decisão de, se eu quero ter o meu negócio, eu preciso olhar para o meu negócio. Isso é um grande erro que às vezes a gente comete, né, na ânsia de querer empreender, é querer achar qual é o momento certo de fazer isso. Cara, não tem um momento certo de empreender. O momento certo é agora. O momento certo é a sua tomada de decisão. É a hora que o seu coração fala com o seu espírito, né? Isso. Você tem que ouvir, começar a aprender a ouvir os seus sinais, né? Exato, exato. E aí, enquanto eu estava em paralelo, as coisas não andavam. As coisas não evoluíam, né? E aí, naquele momento que eu cortei o vínculo e eu me dediquei 100% para a data, a gente começou a crescer, a gente começou a rampar. Cara, parece brincadeira, mas na segunda semana a gente já tinha 2 clientes, eu não tinha nada, não tinha, eu só tinha marca, tinha site, E uma vontade enorme tinha de domínio, trabalhar. exato. Cliente que é bom não tinha. E eu lembro até que foi uma conversa difícil que eu tive com o RH e ela falava assim, poxa, mas você vai sair daqui, você é PJ, você não vai receber auxílio, não vai receber nada, você está no meio da pandemia, você tem 2 filhos, você tem uma esposa, você tem conta para pagar e você vai sair daqui sem ter cliente? Então, é que as pessoas tendem sempre a nos desmotivar. Quando eu decidi empreender também,
Eu trabalhava num escritório de contabilidade que existe até hoje. Inclusive, ele foi um dos entrevistados aqui, né? Que legal. Hoje, meu querido amigo José Olímpio Fabrício, uma amizade que está indo para 32 anos, né? Que Que eu bacana. comecei lá muito garoto. E eu lembro que quando eu fui pedir demissão para ele, eu falei para ele assim: Ô Zé, eu tenho 2 coisas para falar com você. Você vai ouvir a segunda se você não concordar com a primeira. Aí ele falou, então fala logo aí, Alexandre. Eu falei, olha, eu quero sair, começar meu negócio e comprar um pedaço do seu. Porque ele tinha uma filial e eu era gerente, eu queria ficar com aquela unidade. E ele disse assim, eu concordo. Vamos fazer um negócio, vamos tratar do preço, vamos fazer um contrato. Falei, ótimo. Aí ele falou, mas por curiosidade, eu quero saber qual seria a segunda. Eu falei, se você dissesse não, eu ia falar para você que eu ia fazer do mesmo jeito. Entendeu? Então foi assim que eu comecei. Que legal. Foi assim que eu comecei. E aí ele falou assim, e ele me deu uma desmotivada, tá? Porque ele não queria que eu viesse embora, né? Aí ele disse para mim assim, mas você não sabe fazer tudo. Eu falei, tudo bem, vou aprender, não tem problema, não que eu aprendo. E foi assim que eu comecei, com 27 anos, comecei a empreender. Então, esse é o caminho, né? A gente tem que ir e fazer, né? Nós temos na fila aqui um das pessoas que nós vamos entrevistar, que é o Geraldo Rufino. Estamos aguardando a agenda dele para ele poder vir aqui no nosso podcast. E ele tem uma frase que eu acho muito legal. Ele fala assim, tá com medo, vai com medo mesmo. Sim. Porque todo mundo vai ter medo, né? E se não tiver medo, né, não está sendo natural. Não é? Faz Porque parte, o medo faz parte, e ele tem que fazer parte. Agora, o medo ele não pode te dominar. Verdade, ele não pode te dominar. Então, essa virada de chave, você não pode ficar esperando o cenário, né? Não pode ficar a zona de conforto ter conforto, né? Senão você vai ficar lá, cara. A vida inteira boiando, né? Aí no meio da pandemia, você criou a empresa e começou e deslanchou. Sim. E aí hoje, qual é o core business principal do teu negócio? Boa. Hoje a gente entrega soluções de dados para as empresas. Então, a gente entende que a grande dificuldade hoje das empresas é o quê? É a tomada de decisão assertiva e o timing da tomada de decisão. E o que faz você tomar uma decisão certa no tempo certo? Números, né? É você ter embasamento para você fazer aquilo. Então, eu brinco que adianta você tomar uma decisão certa na hora errada? Não adianta. Não adianta você tomar uma decisão na hora certa, só que a decisão é errada? Também não adianta. Então, os dados, eles embasam e te direcionam para você ir no caminho certo. E hoje, a gente vê muito, principalmente agora, né? Todo mundo fala de ChatGPT. É uma coisa linda, maravilhosa. Ele faz tudo por você. O que está por trás do ChatGPT? São dados. Ele é treinado em cima de dados. Né? E a gente confia no ChatGPT que é treinado em cima de dados, mas a gente não se baseia, as nossas decisões não são baseadas em dados. Faz muito sentido, né? Não faz. Então, a nossa proposta de mercado é trazer uma cultura analítica, uma cultura que a gente chama de data-driven para as empresas através da tecnologia. Eu não entrego tecnologia, minha entrega não é tecnologia, mas a minha entrega é valor agregado através da tecnologia. Então, deixa eu ver se eu consigo trocar de miúdos, então. Eu tenho departamentos, tenho clientes, e eu preciso juntar essas informações de maneira a qual eu tenho uma visualização delas para tomadas de decisões, e aí eu contrato você para fazer essa interface de dados que vai juntar as informações nos pontos que eu quero e trazer isso para mim através de um BI, onde eu consigo ver, olha, isso é bom, não é? Estou trabalhando mais para esse cliente, menos, ele está pagando muito, pouco e está pedindo muito. Perfeito. Estou sendo muito consumido em horas de consultoria e tendo menos valor, e aí aquela funcionário está rendendo menos, está menos conexões, esse tipo de situação? Exato, eu trago ali para você a visibilidade da sua operação, dos seus principais indicadores, né? Então, é legal que cada negócio tem os KPIs, né, os indicadores chaves do negócio. Quando a gente fala ali de uma agência, por exemplo, cara, você tem que olhar muito o ROI, você tem que olhar muito o seu funil, e isso é constante. É constante. As coisas mudam, né?
Uma campanha que estava performando ontem, ela pode não performar mais. Fazendo um paralelo, é igualzinho investir na bolsa, né? É. E olha a bolsa, né? Quando você abre o seu aplicativo da bolsa, você vê o quê? Números. Tá subindo, tá caindo, qual é o histórico, né? Qual é o formato do gráfico, se é dente de serra, enfim. Você analisa isso para tomar a sua decisão, né? De compra ou de venda. O nosso canal, ele é sempre voltado ao empreendedor. E nós temos empreendedores de todos os tamanhos e tipos e do mundo inteiro que pode, porque hoje você colocou na internet, você está no mundo, né? Sim. Falando de tecnologia, de dados, de fusão, de integração, o pequeno se sente excluído desse nosso bate-papo. A tua empresa é só para os grandes, os pequenos, para os médios? Qual é o perfil de cliente que traz para você? Hoje, a nossa direção é trazer a democratização do acesso aos dados, porque a gente vê isso muito em empresa grande, né? Mas hoje, as empresas pequenas também conseguem se beneficiar disso. Nós temos parcerias ali, parceria estratégica com a Microsoft, com a Amazon, enfim. E, por exemplo, hoje na Microsoft, para você adquirir uma licença de um Power BI, são $10. Né? Não é um valor que, poxa, está acessível a qualquer empresa. Sim. E se torna uma apresentação magnífica, né? Com certeza. Uma apresentação magnífica e a facilidade de você manusear os seus dados. Então, no próprio celular, imagina, você tem ali seu fluxo de caixa no próprio celular e você acompanha isso diariamente. Você abre o seu celular... Esse era o próximo passo que eu ia te pedir. Como é que a gente consegue fazer aqui a integração de uma empresa? Vamos dar um exemplo da minha empresa, tá bom? Boa, vamos pegar um Vamos caso pegar aí. a minha empresa, que essa entrevista já vira uma exploração de consultoria e a gente já junta essas informações, tá? Tirando base, até no próprio site, que eu dei uma analisada no teu site, vi lá teu videozinho no YouTube também, tá? Como é que a gente integra o departamento de vendas, financeiro, RH, logística, marketing, usando a sua plataforma? Boa. Como é que a gente junta esse negócio para ele funcionar? Legal. Primeiro de tudo, é entender que assim, o que a gente entrega não é exatamente uma plataforma nossa. A gente junta plataformas e soluções de mercado, que são as soluções que o mercado top ali, empresas de alto nível usam, e que hoje são acessíveis para qualquer empresa. E aí, nessas ferramentas, a gente faz o mapeamento do seu sistema. Então, por exemplo, na sua empresa, o que você tem de sistema? Você tem um ERP? Você tem um CRM, você tem todos os dados ali de RH, né? Porque a gente precisa partir de uma origem de dados. Então, se você tem dados de RH, de logística, de CRM, marketing, preenchidos ali, alimentados em algum lugar, a gente se conecta com o seu sistema e extrai os dados do seu sistema, só que a partir do momento que a gente extrai, a gente consegue deixar o dado do jeito que a gente quer. No seu sistema, por exemplo, você vai ter uma aba de CRM, uma aba onde você vai acessar as informações de marketing. Ou até posso ter sistemas distintos. Pode ter sistemas distintos. Tá. Eu tenho o Google Analytics, que eu preciso trazer as informações de campanhas. Então, você tem vários sistemas e a informação fica lá, pulverizada, né? Primeira etapa é mapear os seus sistemas, né, tecnicamente. Mapeio os seus sistemas, mapeio o que eu preciso fazer de integração, ou seja, conexão com esses sistemas. Um grande depara, né? Isso. E aí eu trago os dados de N sistemas para um ambiente único. Esse ambiente único é o que a gente chama de Data Lake, né? Ou Data Warehouse, depende muito. No frigir dos ovos ali é a mesma coisa. É um ambiente único onde eu tenho todos os dados da sua empresa centralizados, né? Porque imagina... Vira um Ruby, né? Imagina que você tem lá o seu RP que tem os dados de faturamento. Só que você tem o seu GA. E você precisa cruzar essas informações. Hoje você vai fazer o quê? Vou baixar um Excel daqui, vou baixar um Excel daqui, vou colocar num Excelzão, vou fazer um PROC-V e vou conectar as coisas. O que a gente vai fazer? Esquece Excel. A gente vai usar tecnologia para integrar nos dois sistemas e essa tecnologia vai trazer os dados em tempo real para esse hub, que é o Data Lake. E aí, desse Data Lake, a gente consegue criar qualquer tipo de visão analítica para você. Desde qual é o meu faturamento, qual é o meu ROI
faturado, meu ROI gerado, porque aí você consegue ter essas duas visões. Né? Porque você conectou, te trouxe muito mais poder analítico. Entendi. Então tem todos esses caminhos. E aí o BI, que é a parte visual, é a ponta, né? É a entrega ali final. Mas a parte obscura, mais nebulosa, que é ligar os pontos, automatizar essas extrações, código, é o que a gente faz a coisa acontecer até chegar no BI. Então, essa seria a minha próxima pergunta, porque eu sei que você faz esse mapeamento no cliente, analisa os softwares que vão ser integrados, vai gerar uma proposta comercial com base na quantidade de software, na quantidade de horas que você vai usar, e aí o cliente fala, ok, concordo, fechamos, e aí você vai no cliente e desmistifica isso em 3 etapas de implantação, não é isso? Isso. Como é que discorre um pouquinho essas etapas para o público que te assiste entender, quando eles te contratarem, qual vai ser o processo aplicado na empresa deles? Beleza, vamos lá, bem prático. Contratou, fechou o contrato. A primeira etapa, né, inicial zona mesmo, é fazer uma entrevista de indicadores. Eu preciso saber o que você quer enxergar, quais são as suas dores de KPIs, necessidades, né? Suas necessidades. Fala, eu tenho um problema logístico que a minha entrega está demorando 10 dias e eu quero diminuir de 10 dias meu prazo para 5 dias. Beleza. Então a gente vai criar, a gente tem um indicador-chave que a gente precisa acompanhar e a gente vai destrinchar ele para saber o que está ocasionando esse problema de atraso de entrega. E aí como que a gente faz isso? Onde estão os dados de entrega? Onde estão os dados de logística? E aí a gente vai mapear, vai fazer um levantamento de requisitos, que é a etapa 2, para entender onde as informações estão no sistema, que é a mineração dos dados. Mineramos os dados, mapeamos tudo isso, a gente constrói as integrações, ou seja, trazer o dado para dentro de casa e modelar o dado. Tá? Tô indo para uma parte bem técnica aqui, tá? Mas a gente traz o dado, modela o dado, pensa no modelar como uma massinha mesmo. Pego uma massinha, modelo ela do jeito que eu quero, do jeito que eu preciso, e a partir daí, dessa base modelada, eu transformo isso numa forma visual, que são os dashboards. Que é o resultado da massinha, né? Agora ele começou a tomar forma. Exato. Então, são basicamente essas 3 etapas. Uma entrevista conceitual de negócio, a mineração dos dados e a entrega Você deu o exemplo de uma logística, de uma transportadora, mas qualquer segmento pode te contratar. Qualquer segmento. Tenha dados, você atende. Exato. Não tendo dados, a gente ajuda na transformação digital também. Tá? Inclusive, a gente recentemente lançou um produto, que uma das dores de consultoria é o quê? Oscilações em projeto. Então, você fechou um contrato, você tem um projeto. E a gente trabalha muito com hora homem, né? E aí o cliente ele tem uma necessidade de 100 horas nesse mês, no mês seguinte ele tem uma necessidade de 20 horas. O que acontece com o seu faturamento? Despenca. Caiu, né? E aí como você consegue transformar isso num produto, criar um produto que agregue valor e que traga segurança para você e também para o cliente, né? Porque o cliente também precisa ter previsibilidade do fluxo de pagamento dele. Transformar a consultoria numa mensalidade, né? Exato. E um produto fixo com hora agregada. Exato. Então a gente criou um produto hoje chamado Data Elevate, que é uma mentoria ali, é um programa de aceleração de 6 meses, onde a gente vai entrar na empresa e fazer todo esse processo de transformação. Isso pode envolver sistemas, isso pode envolver integração, isso pode envolver licenciamento de Office, por exemplo. E o final disso é elevar a sua empresa para um grau de maturidade digital de mercado, que hoje as grandes empresas têm e que você pode ter acesso também. E se um cliente chegar para você e falar assim, eu estou perdido, tipo Alice no País das Maravilhas, que ela fala lá com o gato e o gato fala para onde você vai e ela fala para qualquer lugar. Uhum. Né? Então, quando você não sabe para onde você Qualquer vai, caminho. você vai para qualquer lugar, qualquer caminho. Você daria uma mentoria, uma consultoria indicando o melhor software de mercado, a melhor solução? Sim. Para que depois haja o resultado final da subtração desses dados. Sim. Perfeito. A gente pega na mão ali. Hoje, quais são os seus principais clientes? Hoje a gente
atua muito em e-commerce. Tá. Clientes como a Babado Top, que é um e-commerce de moda feminina, aqui de Barueri, inclusive. Aconselho a mostrar aí para esposas, né, parentes, porque tem muitos produtos bons lá. A gente já entregou soluções para Shoulder, para Osklin. Hoje a gente tem parceria ali com a Osklin, que é gigante na moda também, construindo toda a área de dados para eles. Tá. Tem a Operalog, que é um parceiro nosso, inclusive tem uma história aí mais profunda com eles, que é um operador logístico. Então, você vê, e-commerce, logística, tem indústria. A gente tem uma indústria que é a Indisa. Indisa é uma das maiores indústrias de autopeças de bombas para carros, que fica em Campinas. Cada cliente, um caminho, um setor. Uma necessidade e uma demanda, né? Exato. Hoje, a tua empresa está localizada onde? Aqui em Alphaville. Aqui em Alphaville mesmo? Isso. Dá um endereço pra gente. Alameda Madeira, número 162. E quem quiser te encontrar nas redes sociais, na internet, no Instagram, no Facebook, como é que te encontra? Meu Instagram pessoal é lucaslima_90. Tem o Instagram da DataValue, que é @DataValue. E tem o LinkedIn também, que é DataValue Solutions, e eu estou no LinkedIn como Lucas Lima. Que ótimo. Lucas, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Foi um bate-papo agradabilíssimo com você. Muito Você bom. abriu bons caminhos, boas orientações para o pessoal que trabalha com dados, com inteligência artificial, que tudo existe uma solução, né, que ela só não funciona se ela for custosa ou não for necessária, porque na tecnologia tudo pode ser feito. Exato. Vou roubar o seu bordão e usarei em futuras entrevistas e vou mencionar que ele é seu, tá? Como nós somos um canal de empreendedorismo, você mencionou a sua jornada, a sua dimensão, a sua decisão de se tornar empreendedor no meio da pandemia, passar por essa dor do crescimento, e eu queria encerrar essa entrevista com você, pedindo que você deixe uma mensagem para quem nos assiste, que são empreendedores que possam estar passando por dificuldades, ou são pessoas que pensam em empreender. Então eu queria que você deixasse uma mensagem inspiradora para eles, para que a gente possa fechar essa nossa entrevista aqui com chave de ouro. Legal, bacana. Bom, então para você que está pensando em empreender e que tem esse desejo, o bichinho já te picou. Não desista do seu sonho, não desista do que você tem em mente, no seu coração de fazer, porque grandes coisas podem acontecer através da sua atitude empreendedora, da sua tomada de decisão. E não tenha medo, porque o medo ele pode tirar e roubar de você o que há de melhor, que é a vontade de fazer o bem, a vontade de fazer as coisas acontecerem. Então não desista, esteja preparado para enfrentar desafios. A vida do empreendedor é essa, né? Principalmente aqui no Brasil. É enfrentar desafios. Não tenha medo de conversas difíceis. A gente tem algumas frases de cultura que uma delas é essa. Não tenha medo de conversas difíceis. Não procrastine a resolução de problemas. E tenha claro o que você quer na sua mente e não desista. Porque tenho certeza que batalhando, fazendo bem, trabalhando honestamente, a gente consegue chegar nos nossos objetivos. E conta com a gente, conta comigo também, conta com a DataValue e vamos crescer junto. Muito legal. Bem, eu fico muito grato pela sua presença. Eu acho que esse papo foi enriquecedor, mas Pra eu mim acho também. que ele foi curto para a quantidade de história que você tem que contar. Então vamos ter novos cases de sucesso. Você nos avise que nós vamos ter uma segunda tomada de programa com você, Já tá que aceito. pode ser gravado até na sede da sua empresa futuramente, para mostrar um pouquinho desse cenário, como as coisas funcionam na realidade, para a gente ajudar cada vez mais os empreendedores desse Brasil. A Perfeito. Campo lhe agradece a sua presença, te agracia aqui com um pequeno Poxa, gesto, um pequeno mimo aqui que legal. da nossa empresa para que você utilize no seu dia a dia de trabalho, tá? Isso. É uma caneta e uma lapiseira da nossa empresa para Que você. lindo.
tá? E eu te agradeço mais uma vez pelo convite, agradeço vocês, internautas, por nos acompanhar, nos sigam no nosso canal, AS Campoli, clique lá para receber todas as nossas notificações, tudo aquilo que nós estamos trazendo de melhor para vocês, tá? Eu desejo que vocês fiquem com Deus e, por favor, nos acompanhem para os nossos próximos episódios. Um grande abraço a todos vocês. Show, Silvio Santos. Só faz o final para mim, por favor. Vai lá. Te agradeço por aceitar o nosso convite no Natal e o CTA de Tá bom, então. 3, 2, 1. Agradeço muito, Lucas, por ter aceito o nosso convite. Agradeço vocês, internauta, por nos acompanhar. Continuem nos seguindo lá. Kevin, de novo. Vamos lá? Lucas, agradeço muito a sua presença aqui. Meus amigos internautas, continuem nos seguindo. Cliquem lá, nos acompanhem no nosso canal do YouTube da AS Campoli. Eu desejo para vocês um ótimo... Isso aí. Desculpa, Lucas. Fica à vontade. Pode vir do fim. Tá, 1, 2, 3. Like, só para te nortear, like. Fala, deixa o seu like. Isso. No nosso canal. Isso, essa palavra não estava vindo na minha cabeça. Obrigado. Lucas, agradeço aqui a sua visita, tá? Nossa entrevista foi maravilhosa. Para vocês, meus amigos internautas, peço que deixem seu like e curtam o nosso canal lá da AS Campoli. Desejo um grande ano para todos vocês. Que Deus abençoe e até o nosso próximo episódio.